segunda Copa do Mundo foi disputada na Itália e a campeã foi a Itália. País sede, mais uma vez mostrando a força da torcida. A Itália foi campeã nessa segunda Copa do Mundo, 1934. E o vice-campeão foi a Tchecoslováquia. Para sediar essa segunda Copa do Mundo, já houve aí uma pequena disputinha entre dois países. Se antes o Uruguai ficou isolado lá, agora a Itália e Suécia queriam disputar esse torneio. A Suécia estava de olho na grana, no money, na bufunfa. A Itália não, a Itália era uma questão totalmente política. O regime que estava no poder era do Benito Mussolini, o ditador fascista. Essa ideia depois foi usada também pelo Hitler nas Olimpíadas. E ele queria usar a Copa do Mundo justamente para mostrar o poder do fascismo. Bom, o Uruguai, campeão da Copa de 30, decidiu não participar da Copa de 34 como uma retaliação, uma meio que vingancinha. Ah, você não quis brincar comigo, eu não quero brincar com você. A Itália não foi para a Copa de 30 na casa uruguaia, e o Uruguai, em resposta, não foi na Copa de 34 na Itália, como um ato de resposta ao ato italiano anterior. O Uruguai então se tornou o primeiro país que não defendeu o título, país campeão que na Copa seguinte acabou não disputando. E nessa época muitas seleções se interessaram pelo torneio, diferentemente da primeira vez, e tornou-se necessária uma eliminatória para classificar e selecionar essas seleções. A Itália, como país sede, foi a única vez também que um país sede teve também que disputar a eliminatória. Imagina um país sede não disputando a Copa do Mundo porque não passou na eliminatória, e isso foi corrigido nas Copas posteriores, tornando a classificação automática do país sede. Para essa Copa do Mundo foram construídos 3 estádios e um deles usados nessa Copa do Mundo foi o estádio de Turim e foi batizado com o nome de Benito Mussolini. Desde as oitavas de final, que 16 equipes duelavam, era um sistema de mata-mata, então quem perdia caía fora, então desde 34 já era assim. O que aconteceu é que 8 equipes passaram para as quartas de final e dessas 8 seleções, todas eram europeias. Em todos os jogos mata-mata aconteceu uma coisa muito bizarra, que era o seguinte: se a seleção empatasse, iria para a prorrogação, ok. Se empatasse na prorrogação, não tinha pênaltis. Aí o que acontecia? No dia seguinte eles disputavam uma nova partida. Nossa. A seleção italiana era de longe disparado a mais qualificada do torneio. Tinha craques como Orsi, Giuseppe Meazza e Schiavo. E a seleção italiana jogou, além de jogar na sua casa com torcida praticamente única, teve um torcedor ilustre que estava em todos os jogos na tribuna assistindo atentamente. E era uma pessoa muito gente fina, né? O ditador Benito Mussolini, dizem, as histórias que as Copas contam, que antes da final ele mandou um bilhetinho direcionado a cada um dos jogadores onde estava escrito vitória ou morte. Esse não vence. Eu acho que a pressãozinha que hoje em dia fazem na concentração de jogador é fichinha perto do que esses jogadores passavam nessa época. O jogo decisivo contra a Tchecoslováquia tinha essa pressãozinha do Benito. E o que aconteceu? Aos 36 minutos do segundo tempo, a Itália estava perdendo a partida. Com 50 mil pessoas no estádio, lotado. Dizia o Mussolini. E aí o que aconteceu? A Itália, numa final épica, virou a partida contra a Tchecoslováquia e foi campeã mundial, com gols do Schiavio e do Orsi. Schiavio, que você falou, o autor do gol da final, foi um dos 3 artilheiros dessa Copa. Os artilheiros dessa Copa dividiram a artilharia com 4 gols cada um. Um dos destaques da Itália não foi o artilheiro, foi o Giuseppe Meazza. Ele fez 2 gols nesse Mundial e o Giuseppe Meazza que tem uma grande história na Itália. A começar, ele jogou nos 2 rivais da mesma cidade, a Internazionale de Milão e o Milan. As 2 equipes ele foi jogador. E a questão é, o estádio que o Milan joga e que a Internazionale de Milão jogam é o mesmo. É o Giuseppe que recebeu o nome do jogador, Giuseppe Meazza. Só que eles dividem o estádio e o nome também, né? Uns chamam de Giuseppe Meazza e outros chamam de San Siro. O Brasil parece que pegou a fórmula e repetiu a mal sucedida campanha da Copa anterior e não passou da primeira fase na Copa de 34. Perdeu para a Espanha e amargou a 14ª colocação. O que confortou os brasileiros é que nossos irmãos argentinos também tiveram uma campanha pífia desclassificados na primeira fase
e já voltaram cedinho para casa. E agora, curiosidades da Copa do Mundo de 1934 na Itália, a começar que foi marcada por uma tecnologia inovadora. Foi a primeira transmissão de Copa do Mundo com a tecnologia da radiodifusão, que era simplesmente o rádio, né? E 12 países receberam essa transmissão. Um dado interessante aí para quem usa óculos, como é o meu caso e do Gabriel, na Copa de 34 um jogador suíço jogou usando óculos, não havia ainda a tecnologia das lentes de contato. Leopold Kiesmos jogou a Copa de 34 usando óculos. E os óculos ajudaram ele na sua função. Ele marcou 3 gols nessa Copa. O goleiro da seleção brasileira em 1934 era o Roberto Gomes Pedrosa. Depois da Copa do Mundo ele seguiu a carreira de cartola. Olha só, e o que aconteceu? Ele virou presidente da Federação Paulista de Futebol. E ele deu nome ao torneio Rio-São Paulo, aquele antigo que foi o embrião do Campeonato Brasileiro. E que fala até hoje que os torneios do Palmeiras, Santos e por aí vai são taças de fax. O Egito foi o primeiro país africano a participar de uma Copa do Mundo em 34. Que legal, primeiro país representante do continente africano. Uma prova da influência do ditador Benito Mussolini é que no início de cada partida os jogadores faziam referência ao ditador, fazendo o sinal típico do nazismo às tribunas do estádio, e o Mussolini escolhia a dedo os juízes que iriam apitar as partidas da Itália, para, claro, nenhum juiz ousar prejudicar a Itália em solo italiano do fascista Mussolini. Em 2006, a FIFA deu uma olhadinha nos arquivos da Copa de 34, fez uma auditoria e descobriu uma falha, que o jogador tcheco, eram 3 jogadores que tinham sido os artilheiros. O jogador tcheco, que também havia sido o artilheiro, ele havia feito um gol a mais. E aí ele é o artilheiro isolado, só que ele não viveu essa glória, né? Sim. Talvez a família dele. O técnico da Azuga naquela época era o Vittorio Pozzo. Ele foi um dos técnicos, o técnico que ficou mais tempo à frente da seleção italiana e também foi um dos fundadores do Torino, o grande Torino, time italiano. O Raimundo Orsi, que foi um dos grandes jogadores italianos daquela Copa, ele já havia jogado pela seleção argentina. Isso irritou muito os cartolas da Argentina e ficaram revoltados com ele e defender a Itália. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Copa de 34 com mais informações, e não se esqueçam de assistir o próximo, que é a Copa de 38. Até mais!